Boa tarde, meus queridos irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos irmãos que estiverem me assistindo aí no outro país, né? Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vocês. Meus irmãos aí na Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru, os meus irmãos peruanos, também os meus irmãos portugueses, né, que assistem os meus vídeos em massa, né? Que graças a Deus os meus vídeos são muito assistidos em Portugal. Também vai um abração para todos vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Peça aí o seu joinha, né, para o YouTube turbinar mais aí, né, e recomendar meus vídeos para mais pessoas. Peço também que vocês se inscrevam no meu canal. Se inscreva aí. Dá essa força para mim aí. Isso é muito bom. Fico muito feliz. Agradeço de coração a vocês que estão se inscrevendo no meu canal. E gostaria também de agradecer, né, os irmãos, muitos irmãos que sempre têm assistido os meus vídeos, né? Aí, né? Muitos irmãos, muitos irmãos. Eu gostaria de falar o nome de todos, mas infelizmente não tem como, né? Mas, meus irmãos, o irmão Cristiano Oliveira, gente, são tantos irmãos. Márcia Brasil, gente, são tantos irmãos aí. A irmã Marilene lá em Camaçari, irmã Marilene, a irmã Marilene é um amor de pessoa. A irmã Marilene, nós estamos conversando aí, ela está saindo das Testemunhas de Jeová, ainda não saiu totalmente não, mas já tá com um pé fora. E eu estou ajudando ela a tirar o outro pé que está, aquele único pé que ainda está dentro ainda, eu estou ajudando ela a tirar ele e colocar ele fora também. Estou dando meu apoio para ela aqui. E se Deus quiser, ela vai sair. E então, meus irmãos, é isso aí. Meus irmãos, eu fico muito feliz quando um irmão entra em contato comigo para bater um papo comigo aqui, para conversar comigo. Ou que seja para me questionar, ou que seja para apoiar meu trabalho. Entrou em contato comigo aqui, eu fico muito feliz. O meu telefone é 99151-5617, o DDD é o 037, das Minas Gerais. Isso, que trem bom danado, aqui das Minas Gerais, mais precisamente aqui do oeste de Minas. A minha cidade fica aqui no oeste de Minas Gerais, uma cidadezinha pequena, mas muito aconchegante, muito boa. A cidadezinha chama Bom Despacho, a cidadezinha de Bom Despacho, Minas Gerais. Fica aqui ao lado da BR-262. Meus irmãos, sempre que vocês quiserem entrar em contato comigo, eu já falei meu telefone, 99151-5617, o DDD é o 037, das Minas Gerais. Isso, que trem bom danado. Meus irmãos, esse vídeo que eu estou fazendo hoje é porque a gente vê as Testemunhas de Jeová falar tanta asneira, mas tanta asneira que esse pessoal fala, que a gente fala, não, eu não acredito que um ser humano pode falar tanta asneira. E pode acreditar, porque isso aí é o corpo governante que coloca na mente deles essas asneiras e eles saem falando. Mas como é que pode uma coisa dessa? Por exemplo, eles andam dizendo que a primeira testemunha de Jeová foi Abel, filho de Adão e Eva. Gente, existe asneira maior do que essa, meu Deus do céu? Eu gostaria que eles me explicassem isso, sinceramente. Bom, se bem que o próprio corpo governante, os dirigentes máximos ali das Testemunhas de Jeová, diz que, a menos que seja por intermédio deles, ninguém pode avançar no conhecimento bíblico. Bom, então, se é assim, então explica para mim como que é que Abel, filho de Adão e Eva, foi a primeira testemunha de Jeová. Eu acho que esse negócio deles dizer que Abel foi a primeira testemunha de Jeová, se tem alguém então que tem que explicar isso, são eles. Porque isso, para mim, não passa de uma tremenda de uma heresia. E eu vou explicar por que eu posso afirmar com certeza que isso aí é heresia. Eu vou mostrar na Bíblia, né? Vou mostrar na Bíblia que isso aí não tem o menor fundamento. Isso que eles falam aí não tem o menor fundamento. Como todos sabem,
Até aquele acontecimento ali, né? Que Caim matou Abel. Até aquele acontecimento, Adão e Eva só tinham 2 filhos. Só Caim e Abel. Só tinha os 2. Mas, após a morte de Abel, Adão e Eva tiveram outros filhos. O primeiro filho que Adão e Eva tiveram, após a morte de Abel, recebeu o nome de Sete. Depois que nasceu esse filho de Adão e Eva, de nome Sete, a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Aí depois que nasceu esse Sete, Adão e Eva abriram a porteira. Abriram a porteira e só via menino chorando por todo lado. Era menina chorando por todo lado, era menino chorando. E era uma coisa louca ali. Agora que nós entramos no ponto-chave da questão aqui. As testemunhas de Jeová dizem que Abel era testemunha de Jeová. Até aí, tudo bem. Abel era testemunha de Jeová, era. Mas então vamos analisar aqui se era mesmo. O que é que uma testemunha de Jeová faz? Testemunha de Jeová, qual que é a função de vocês? Me explica aí. Qual que é a função de vocês? O que é que vocês fazem? Vocês vão de casa em casa, pregam, depois fazem uma revisita, oferecem um estudo bíblico, dirigem o estudo bíblico, levam as pessoas para o salão, depois levam as pessoas para o congresso, assim por diante. Né? E vocês têm que pronunciar o nome de Deus. Segundo vocês, o nome de Deus é Jeová. Né? E vocês têm que pronunciar esse nome de Jeová. Se vocês não pronunciar esse nome de Jeová, vocês são expulsos de lá. Né? Bom, as testemunhas de Jeová defendem esse nome de Jeová com unhas e dentes. Eles defendem esse nome como se uma pessoa chegar lá no salão do rei e começar a falar em Jesus Cristo, em vez de falar em Jeová, ele recebe um pontapé no traseiro que ele vai parar lá na porta da casa dele. Agora, veja, meus irmãos, a função das testemunhas de Jeová é essa. É pregar, é dirigir estudo bíblico, é conduzir as pessoas para ser uma testemunha de Jeová também, né? Tudo bem. Agora, se Abel era uma testemunha de Jeová, eu gostaria de fazer uma pergunta para as testemunhas de Jeová. Para quem que é que Abel pregava? Para quem? Peraí, fala de novo, eu não ouvi não. Eu não entendi não, fala de novo aí. Para quem que Abel pregava? Bom, porque só havia a casa dele. Não existia outra casa. Como é que Abel pregava de casa em casa? Bom, porque Caim e Abel eram solteiros. Moravam com Adão e Eva, na mesma casa. Então só existia uma casa. Então, meus irmãos, se Abel era testemunha de Jeová, para quem que Abel pregava? Bom, a menos que ele pregava para Adão, pregava para Eva, pregava para Caim. Quem sabe se foi isso aí que fez o Caim matar o Abel, hein? Quem sabe, hein? Quem sabe se Caim falou, nossa, mas esse Abel tá chato demais. Todo dia tá pregando para mim, não? Doido, camarada chato esse? Quem sabe, hein? Agora veja, meus irmãos, tem mais uma outra questão aqui que eu queria considerar com as testemunhas de Jeová. Gênesis, capítulo 4, versículos 25 e 26, diz assim, aqui ó. Aqui vai falar o que aconteceu depois da morte de Abel. Aqui vai relatar o que aconteceu depois da morte de Abel, ó. Tornou Adão coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, o qual deu o nome de Sete. Porque disse ela, ou seja, a Eva, Deus me concedeu um outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. Então veja, meus irmãos, aqui no versículo 25, Gênesis 4, 25,
Aqui diz que após a morte de Abel, Adão coabitou-se novamente com Eva e ela deu à luz um outro filho que tem o nome de Sete, que, segundo a Eva, é um descendente que Deus lhe deu para ocupar o lugar de Abel que Caim matou. Então veja, meus irmãos. Então veja que, presta atenção na história aqui, como é que vem o segmento aqui, porque Sete nasceu como descendente no lugar de Abel, segundo Eva. Foi um descendente no lugar de Abel. Agora, continuando aqui no versículo 26, Gênesis capítulo 4, versículo 26, diz assim, ó. E de Sete, ou seja, de Sete, nasceu um filho, o qual deu o nome de Enos. Daí começou a invocar o nome do Senhor, ou o nome de Deus. Então veja, meus irmãos, um ponto muito interessante aqui. É muito sério a pessoa falar aqui que Abel foi a primeira testemunha de Jeová. É uma responsabilidade muito grande da pessoa falar isso, porque isso aí é uma mentira das maiores que existe no mundo. A pessoa, para falar isso, ele está assumindo uma responsabilidade muito grande, porque eu tenho que provar isso. A pessoa, para falar isso, tem que provar. A gente não pode sair falando as coisas a esmo, assim, falando o que vem na boca, não. Eu vou mostrar para vocês porque aqui, é uma responsabilidade sem tamanho fazer uma afirmação dessa. Presta atenção. Depois que Abel morreu, Adão coabitou com Eva e nasceu o terceiro filho de Adão e Eva, que foi Sete, né? O terceiro filho de Adão e Eva. E foi depois que nasceu, aliás, Sete, aí eles tiveram um filho chamado Sete. Aí Sete já teve um filho chamado Enos, que veio a ser o primeiro neto de Adão e Eva. Depois que nasceu Enos foi que começaram a invocar o nome de Deus. Preste atenção, meus irmãos. Depois da morte de Abel, Adão e Eva tiveram um filho chamado Sete, e Sete teve um filho chamado Enos, que veio a ser o primeiro neto de Adão e Eva. Depois que nasceu Enos, foi que começaram a invocar o nome do Senhor, ou seja, o nome de Deus. Agora, eu pergunto, as testemunhas de Jeová têm que invocar o nome de Deus, não tem? Não tem que invocar o nome de Deus? Se Abel era testemunha de Jeová, como é que... Então significa isso que Abel não era uma boa testemunha de Jeová, porque Abel não invocava o nome de Deus, porque o nome de Deus só veio a ser invocado muitos e muitos anos depois. Depois da morte de Abel, depois que Adão e Eva tiveram outro filho, depois que o terceiro filho de Adão e Eva teve um filho, aí que começou a invocar o nome de Deus. Então isso significa que Abel não invocava o nome de Deus. Isso significa que Abel, então, ou ele não era uma boa testemunha de Jeová, ou essa história de que Abel era uma testemunha de Jeová não passa de uma tremenda heresia do corpo governante. Esses velhos que tá precisando de um caminhão de óleo de peroba para passar na cara de tão cara de pau que são esses velhos. Entenderam? Agora pensa, meus irmãos. Analisa comigo aqui. Existe a menor possibilidade de Abel ter sido uma testemunha de Jeová? Agora, outro dia, eu estava assistindo aqui, um vídeo, lá no México, uma moça testemunha de Jeová, ela teve a capacidade de invadir uma igreja católica para discutir com o padre que estava ali celebrando a missa. E chegou ali e falou para o padre que a primeira testemunha de Jeová foi Abel. O padre desmascarou ela na hora. O padre desmascarou, falou: minha filha, cria vergonha, para de mentir. Prova para mim então que Abel foi testemunha de Jeová. Isso não existe.
teve capacidade de invadir uma igreja católica na hora da missa para discutir com o padre. É para vocês verem como é que esses povinhos são prepotentes. E levando essas mentiras que o corpo governante coloca na mente deles, né? O corpo governante enfia essas mentiras na mente deles e eles saem falando isso aí, como se isso aí fosse verdade. Oh, meus irmãos, pelo amor de Deus, estuda a Bíblia, estuda a Bíblia. Para de estudar a revista do corpo governante. Essas revistas do corpo governante são coisas de cegos. É cegos guiando cegos. Quando um cego guia o outro, você sabe onde que ambos vão parar? No abismo. E o corpo governante é cego espiritualmente. Estão guiando vocês. O corpo governante é tão cego espiritualmente que outro dia eu estava observando um discurso de um desses velhos. Eu não sei qual, eu não me lembro qual que é. Quando eles querem ler um texto, eles têm que marcar na Bíblia com uma fitinha qual o texto que eles querem ler, porque eles não têm capacidade para abrir a Bíblia, e achar um texto que eles querem, na hora que eles querem achar ali. Então, quando eles querem achar um texto, eles procuram o texto que está marcado com a fitinha. É porque esse corpo governante nem capacidade para conhecer a Bíblia eles não têm. O corpo governante não sabe manusear a Bíblia, não. O corpo governante sabe manusear dinheiro. O corpo governante sabe manusear dólares. É isso que ele sabe manusear. Então, testemunha de Jeová, para de falar besteira, para de falar asneira, para de falar besteira, procura estudar a Bíblia, procura ter conhecimento bíblico, que é isso que vocês precisam, é conhecimento bíblico, porque de heresias o corpo governante está cheio, e é só isso aí que o corpo governante transmite para vocês.